coisas de irradiado aí, ficar radioativo, você ingere o alimento. É bem estranho, né? Acho que a gente deve perguntar para um especialista. Também acho. Denis, você como tecnólogo, você poderia explicar para a gente como é o processo de irradiação de alimentos? Claro, é muito simples. O processo de radiação de alimento acontece através de uma fonte que nós conhecemos como cobalto 60. É uma radiação gama que vai direto no alimento. Isso faz com que o alimento ele perdure mais, ele tenha uma longa vida. Os seus patógenos, todos os tipos de micro-organismos que tem nele vão ser, através da irradiação, vão ser aniquilados, trazendo uma vida útil melhor para esse alimento. E não existe risco algum. O risco ele é tirado justamente na radiação, que é feito para poder dar a melhor forma para o alimento. Então o frango não vai estar radioativo, então? Claro que não. Ele vai estar apenas irradiado e vai estar pronto para consumo. Dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação indicam que as consequências econômicas e desperdício de alimentos chegam a 750 bilhões de dólares por ano, sem contar com os peixes e frutos do mar. Mais da metade, 54%, de perda de alimentos no mundo ocorre na fase inicial da produção, na manipulação, pós-colheita e até na armazenagem. O restante, 46%, acontece nas etapas de processamento, distribuição e consumo. A maioria dessa perda poderia ser evitada através de práticas de prevenção e a utilização de tecnologias que auxiliam a dar mais vida útil aos alimentos. Uma das tecnologias em que nós usamos na radiologia industrial é a irradiação de alimentos, a qual nós vamos falar agora com todos vocês que estão nos assistindo. A irradiação, que pode ser por cobalto, raio-x ou aceleração de elétrons, é aplicada no momento em que os produtos agrícolas estão assim, embalados para exportação em um galpão como este. O Ministério da Agricultura garante que o controle fitossanitário faz com que as mercadorias sigam viagem e as pragas sejam deixadas para trás. O Ministério da Agricultura garante que a nova tecnologia não afeta a saúde humana, nem os animais que comem os alimentos irradiados. E todo o processo de uso da irradiação, níveis aplicados e empresas responsáveis serão supervisionados pelos órgãos competentes. A fiscalização do uso da irradiação para tratamentos fitossanitários com a finalidade quarentenária vai ser realizada pelo Ministério da Agricultura. É de se ressaltar que essas empresas que têm os irradiadores, elas também sofrem fiscalização de outros órgãos do governo federal, como, por exemplo, a Comissão de Energia Nuclear. O Brasil vai anunciar agora nesse mês de março mesmo, na Convenção Internacional de Proteção de Plantas lá em Roma, que está adotando a norma internacional número 18, que prevê o uso da irradiação, e com certeza isso vão se abrir muitas portas, muitos mercados, em que o Brasil vai fazer acordos, bilaterais para a exportação dessas mercadorias. A irradiação de alimentos traz inúmeros benefícios. Como nós podemos ver aqui, ela vai combater micro-organismos, tá dando joinha. Ela vai fazer com que a maturação da fruta seja um processo um pouco mais lento, então não vai haver perda, e também vai evitar que a semente ela forme brotos. As fontes mais usadas são o cobalto 60 e o césio 137. Das duas, a que tem mais preferência é o cobalto 60 pelo seu preço e disponibilidade. No processo de irradiação, a fonte ela vai ser aproximada do alimento que vai ser escolhido para ser irradiado. Ela vai ficar um tempo, chamado tempo de exposição, e depois a fonte é recolhida. Ou seja, não tem nenhum contato direto com a fonte.
O contato que vai ter são os raios gamas emitidos pela fonte de cobalto 60 e isso vai fazer com a interação e irradiar o alimento. No Brasil existe duas legislações sobre alimentos irradiados. O decreto 72.718, de 29 de agosto de 73, a qual instituía normas gerais sobre a irradiação de alimentos, e a resolução RDC número 21, de 21 de janeiro de 2001, que aprovou o regulamento técnico para a irradiação de alimentos. De acordo com a lei, poderão ser empregadas nos alimentos as radiações ionizantes, em geral, cuja energia seja inferior ao limiar de reações nucleares que poderão levar radioatividade ao material irradiado. A irradiação de alimentos a fins de venda, entrega e consumo ou industrialização só poderá ser realizada em estabelecimento devidamente licenciados com autoridade ou com autorização do CNEM. Apesar de apresentar um eficaz método de retardamento de degradação de alimentos e eliminação de patógenos, a radiação de alimentos carece de muitas informações ao público sobre suas vantagens. O que impede o maior uso dessa técnica. Quando empregada corretamente, seguindo normas estabelecidas, propõe uma menor perda de alimentos e atualmente é um dos grandes problemas que acontece atualmente.